A guerra civil na Síria já dura mais de 10 anos e já deixou até agora um saldo de mais de 300 mil mortos e milhões de refugiados. E nesse vídeo a gente vai tentar entender os fatores históricos que levaram a essa situação. Vamos discutir um pouco mais sobre isso, então clique em curtir e se inscreva. Se quiser nos apoiar, a minha chave Pix está aqui na descrição e vamos lá! Para a gente compreender a atual situação na Síria, a gente precisa voltar um século no tempo para a Primeira Guerra Mundial, de onde a gente vai começar essa história. A Síria fazia parte do Império Otomano, e quando o Império Otomano foi desfacelado na Primeira Guerra Mundial, a Síria passou a se tornar uma possessão francesa. Em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Síria conquistou a sua independência e no ano de 1963 ocorreu um golpe militar que levou ao poder um homem chamado Hafez al-Assad, junto do seu partido político, o Ba'ath. A ditadura do Hafez al-Assad junto do Ba'ath se deu tanto pela via da violência, da opressão, quanto pela via positiva. Como uma ditadura, houve perseguição, houve prisões, houve tortura, houve assassinatos, mas também houve uma forma de conexão com diversos grupos étnicos que compõem a Síria. A Síria tem uma maioria da população sunita, que compõe 65%, 15% são os alauítas, o Hafez al-Assad é um alauíta, e o restante da população é dividido em grupos menores, como cristãos, drusos e curdos. O Ba'ath conseguiu então fazer uma costura entre diversos grupos sociais, entre aldeias, pequenas vilas, e então conseguiu haver uma espécie de harmonia, digamos assim, tanto pela repressão que o regime impunha contra aqueles que iam contra, mas também através dessa série de relações que foram criadas, uma espécie de clientelismo. O partido fazia alguma coisa pela região e em troca aquela região ficava em débito com o partido. Esse tipo de relação então gerou uma espécie de coesão dentro da Síria. Então, a gente pode ter uma certa ideia de que o Hafez al-Assad, ele meio que era um político que vivia na balança. Uma hora pendia para um lado, outra hora pendia para o outro, tudo para manter a estabilidade do seu regime. Quando, por exemplo, havia pessoas que queriam um Estado mais secular, que queriam a redução do Estado, quando queriam maiores liberdades, ele pegava e acenava positivamente para esse lado. Quando surgia algum grupo mais conservador, que dizia que o Estado deveria abraçar o islamismo, que o Estado devia seguir um preceito religioso, ele ia para esse lado. Então, ele soube manobrar bem entre os diversos grupos que estavam ali disputando poder no país. O principal adversário desse regime foi a Irmandade Islâmica, que é um grupo que está ativo até os tempos atuais. A Irmandade Islâmica não é um partido exclusivamente da Síria, na verdade é uma instituição que ela é de diversos países. Ela está no Egito, ela está na Palestina, em diversos locais. E na Síria foi um partido de oposição ao Hafez al-Assad durante o século XX. Eles chegaram inclusive a fazer o início de uma revolta armada na cidade de Ramá, mas o regime do al-Assad repeliu com bastante violência, deixando um saldo de 25 mil mortes, isso no ano de 1982. Um outro ponto também é com relação à política externa do Hafez al-Assad, que seguiu a mesma linha da política interna dele, de ser essa balança que pende um pouco para um lado, pende um pouco para o outro. Um dos principais pontos foi com relação a Israel, que a Síria foi um país contra Israel, inclusive participou da Guerra dos 6 Dias, onde perdeu
os montes Golã. Então já tem esse ponto que tende a ir contra vamos pôr assim, o bem-querer dos países ocidentais, por se posicionar contra Israel. Também na época da Guerra Fria se alinhou com a União Soviética, principalmente para conseguir armamento militar. Na guerra do Iraque contra o Irã, o país se posicionou a favor do Irã. O Hafez al-Assad, o Baaf, tem uma relação muito boa com o governo iraniano, mas ao mesmo tempo a Síria busca muito um investimento ocidental, a tecnologia ocidental. Então existem certos acenos positivos da Síria com relação aos países do Ocidente. Então a gente pode ver que também na política externa existe essa balança de ir pender para um lado, pender para o outro, para tentar controlar ali a situação. Um dos pontos mais importantes para a gente compreender a situação da guerra é com relação ao papel dos militares dentro da Síria. O regime do Hafez al-Assad era um regime militar, mas era um regime extremamente militar. E um dos principais pontos existentes nisso é que toda a parte de indústria do país estava nas mãos de militares. A parte de indústria de base, a construção civil, geração de energia elétrica, indústria química, toda a parte de produção estava com militares. Então você tem o choque da modernidade, do país se desenvolver industrialmente, isso tudo nas mãos dos militares. Então a gente pode dizer que ao redor do Hafez al-Assad se criou uma espécie de elite econômica e militar ao mesmo tempo. Os militares tinham muito no poder econômico no país. Essa situação começou a mudar um pouco a partir da década de 1980, quando começou a haver as crises de hiperinflação, quando o pensamento liberal se tornou bem mais forte, e acabou havendo um pouco a redução desse poderio econômico dos militares. Mas ainda assim, a lealdade dos militares com relação ao governo foi algo muito forte por causa dessa herança da participação das Forças Armadas na indústria do país. O Hafez al-Assad faleceu no ano de 2000 e subiu ao poder Bashir al-Assad, o seu filho, e que está no poder até os tempos atuais. No começo, muitos acreditaram que com o Bashir al-Assad haveria uma maior liberação no país, que essa rigidez da ditadura iria diminuir, mas isso foi só uma primeira sensação. Logo, o Bashir al-Assad mostrou que era um tirano igual ao seu pai, com prisão de opositores, censura e toda aquela cartilha que os ditadores costumam utilizar. No ano de 2008 ocorreu a crise econômica mundial e ela afetou com bastante força a população da Síria. O desemprego aumentou de uma forma bastante considerável, o nível de investimentos do país foi muito reduzido e também você teve uma inflação muito alta, ou seja, você teve uma economia bastante atingida, bastante estagnada e, em consequência, isso levou a uma maior revolta popular, a um maior sentimento de insatisfação da população síria com relação ao seu governo. No ano de 2011, começaram a surgir revoltas pelos países do Oriente Médio e do Norte da África, que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Logo no começo dessas manifestações, que foram basicamente grupos da população se conectando pela internet, marcando protestos, fazendo pressão contra o governo, e três figuras muito fortes nessa região caíram, que foram o Muammar Gaddafi, da Líbia, o Ben Ali, da Tunísia, e o Mubarak, no Egito. Essas três figuras, a partir do momento em que começaram a surgir esses protestos populares, eles tentaram negociar, eles tentaram ver o que poderia ser feito, eles tentaram escutar os anseios da população para buscar atender. Mas a coisa apenas cresceu e eles acabaram caindo. E o Bashar al-Assad prestou atenção nisso. Então,
Quando começou a surgir as manifestações dentro da Síria, ele não seguiu o que esses outros líderes fizeram. Você tinha uma população da Síria empobrecida, desempregada, indo para as ruas protestarem. O Bashar al-Assad entendeu que ceder seria uma forma de mostrar fraqueza. E se ele mostrasse fraqueza, então ele seria derrubado, igual, por exemplo, Muammar Gaddafi, Mubarak e o Ben Ali. Então, em março de 2011, quando a população da Síria começou a ir para as ruas protestarem, a resposta do Bashar al-Assad foi através da força e não através do diálogo. Ele, inclusive, fez uma fala pela televisão em que ele afirmava que aqueles eram grupos que iam contra a Síria. E esse é um comportamento muito típico de tiranos. Quando alguém se posiciona contra ele, eles tendem a dizer que as pessoas que são contra a verdade são contra o próprio país, como se você se posicionar contra um determinado governo fosse uma falta de nacionalismo. Então, o que ele alegou era que os grupos que estavam realizando protestos, na verdade, eram pessoas que não tinham o sentimento de nacionalismo, que não tinham o sentimento do islamismo, e ele respondeu isso através da força. Então, os movimentos populares que estavam indo para as ruas fazer seus protestos começaram a ser recebidos com muita violência por parte do governo. E a partir do momento que o governo foi escalonando o seu uso da violência, muitos grupos adversários também começaram a partir para a violência, se armar e partir para os conflitos. A própria Irmandade Islâmica foi um grupo que, ao ser oprimida pelo governo dessa forma, reagiu através das armas. E dessa forma, então, os conflitos começaram a crescer de forma bastante considerável e perdeu-se até mesmo a possibilidade de se chegar à paz. Grupos minoritários, como curdos, por exemplo, se armaram com medo de que o governo da Síria avançasse contra eles. Um outro fator também foi o Estado Islâmico, que foi um grupo terrorista que nasceu de uma dissidência da Al-Qaeda, aproveitou que estava vendo esse ambiente caótico e invadiu a Síria e tomou boa parte dos territórios. E essa situação se encontra até os dias atuais. Um governo que reprime a sua população com extrema violência, que está perpetuando uma guerra civil no país, uma guerra civil que está destruindo o país e que deixa um rastro enorme, tanto de mortes quanto de pessoas que ficam em situação de refugiadas. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.